Buenos días a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Fundação de Chacal pela invitação para este importante seminário sobre políticas culturais. Eu hablo desde Brasil. Desde já peço desculpa porque vou tentar falar em portunhol. Espero que possa me compreender. Tentarei falar também despacio. Meu nome é Américo Córdoba, eu sou o diretor de monitoreo e de estudos de políticas culturais da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura do Brasil. Hoje nós estamos em processo de implementação do Plano Nacional de Cultura, que é o tema de minha ponência, e espero que possamos intercambiar quizá responder as dúvidas possíveis que possam surgir. Então, eu gostaria de fazer pequeno histórico e falar também das metas do Plano Nacional de Cultura. O plano teve 4 etapas de construção desde o ano 2003 hasta lá o presente momento de 2012. A primeira etapa foi uma etapa de formulação e articulação. A segunda etapa, uma etapa de diagnóstico, formulação e diretrizes generais. A terceira etapa de consolidação e votação da lei. E também a última etapa, a etapa de execução do plano. Nessa primeira etapa, começamos com um seminário chamado Cultura para Todos, que foi uma gira por todas as províncias, com o intuito de estabelecer com a sociedade as prioridades e as necessidades para o novo Ministério da Cultura, dirigido pelo senhor ministro da Cultura Gilberto Gil, e com sua equipe, nesse primeiro momento, já se tentava retomar o tema do Plano Nacional de Cultura, que apareceu no primeiro momento no ano de 2000 no Congresso Nacional, quando houve na Constituição Federal o desejo de já ter um Plano Nacional de Cultura para o Brasil. No ano de 2005, houve emendas constitucionais, foi criado câmaras setoriais. As câmaras setoriais são as câmaras das linguagens artísticas, e também a primeira Conferência Nacional de Cultura, que mobilizou todo o Brasil, com conferências municipais e conferências estaduais, provinciais, para o encontro em Brasília de todos os delegados que propuseram as prioridades para o Ministério da Cultura. A segunda etapa de diagnóstico e formulação se deu em 2006, 2007, onde houve uma série de contratações, estudos e investigações sobre o tema da cultura. O Ministério da Cultura todavia não havia números, não havia condições de encuestas, de séries históricas, e para isso contratamos o importante instituto que faz o censo, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E também houve tema já dentro do Congresso Nacional, onde houve uma série de audiências públicas com a Comissão de Educação e Cultura, na Câmara dos Deputados e também no Senado. Também começamos o primeiro Censo Nacional sobre Cultura, que foi uma pesquisa chamada MUNIC, feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que fez uma encuesta com todos os gestores públicos de cultura. Em Brasil temos mais de 5.600 cidades, e esse foi muito importante para nós, porque deu um retrato, uma fotografia do momento do Brasil.
Com isso, também lançamos um caderno de diretrizes generais do Plano Nacional de Cultura, fruto da primeira Conferência Nacional de Cultura e a instalação do Conselho Nacional de Política Cultural, também com representação de todos os setores culturais. A terceira etapa é uma etapa de consolidação de votação. No ano 2008, houve uma revisão do plano pelo Conselho Nacional de Política Cultural e também seminários estaduais e um fórum virtual. Isto também serviu para fazer uma série de encuestas, usando as tecnologias de informação, a internet, a web, numa consulta pública onde a sociedade pode participar. Em 2009 e 2010 a revisão final. Houve em 2010 a segunda Conferência Nacional de Cultura, onde são estabelecidas as prioridades e o desenvolvimento de planos setoriais. Lo importante porque como houve uma enorme quantidade de setores se organizando, como o teatro, o círculo, a dança, a música, artes visuais, livro, leitura, museus, culturas populares, culturas indígenas, também começaram a desenvolver os seus planos setoriais. No dia 12 de setembro de 2010, foi sancionada o plano com a lei 12.343, firmada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o primeiro marco legal para a cultura do Brasil em todos esses anos de governo Lula, e também para nós foi muito importante porque cambiamos de uma política de governo para passar a ser uma política pública, uma política de Estado, visto que o plano tem uma vigência de 10 anos. Então, desde 2010 a 2020, passando, portanto, por 3 gestões de governo, e também há uma revisão a cada 4 anos. O tema principal do plano é o reconhecer, promover e preservar a diversidade cultural do Brasil. Isto também cambiou a forma de fazer políticas culturais que sempre estuvo ligadas às linguagens artísticas, deixando os temas de las culturas tradicionais, a diversidade étnica, a ampla gama de diversidade que o Brasil, como membro também da ratificação da Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, firmou no Congresso, e, portanto, há uma obrigação para que esta convenção seja cumprida. A próxima, a ideia do plano, a ideia que é um plano que ele não está restrito apenas ao tema do Ministério da Cultura, mas ele tem uma intersetorialidade com outros ministérios e também eje de los setores da cultura, como o teatro, a cultura afro, o audiovisual, os povos indígenas, que isto já se conforma à diversidade. E também temos uma interterritorialidade, todavia, porque a participação das organizações da sociedade civil, dos municípios, estados e do governo federal, da federação, criando um pacto federativo para que se possa alcançar a implementação deste plano. Então, há uma orquestração com a interlocução com diversos temas e também com outros ministérios. O plano, portanto, é um conjunto onde temos os planos setoriais, que são das linguagens a que me referi há pouco, e também os planos territoriais, que são compostos pelos planos municipais e os planos estaduais. Estes planos os estados e municípios têm autonomia,
todavía hay una conexión con el Plan Nacional de Cultura, donde ellas aceptan las condiciones justo dentro del Sistema Nacional de Cultura. Entonces, esta cooperación de las entidades federativas es que va a garantizar el éxito del plan, porque nós necesitamos también, pelas dificuldades presupuestarias, contar com outros arranjos colaborativos, no sentido de que os estados e municípios também colaborem com a execução do plano. A quarta etapa, que é a etapa de execução do plano, começou ano passado com esta nova gestão, a gestão de Dilma Rousseff, com a ministra Ana de Holanda, e a principal, depois do sancionamento no Congresso e também pelo presidente da República, precisaríamos fazer a formulação das metas pelos próximos 10 anos. Esta formulação ocorreu dentro do ano 2011 e este ano estamos colocando as metas para o monitoreo dentro do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que acá chamamos SNIC, que vai fazer o monitoreo e também consolidar como uma plataforma de governança colaborativa. Brasil, que há poucos dias está sobre uma lei de acesso à informação, e esta plataforma será uma plataforma de transparência pública para as políticas culturais. Também estamos terminando a constituição dos planos setoriais e os municípios e estados vão também fazer os planos municipais e estaduais que conformam os planos setoriais. Territoriais. Um pouco sobre o sistema de informações. A plataforma de monitoramento do plano le permite a integração das bases de dados do Ministério da Cultura e também das bases de dados do governo federal, como do Ministério da Hacienda, do Planeamento, que também tem uma importância fiscal, não é, de como que as inversões, os presupuestários estão destinados para as ações, também com os cadastros de museus, do Sistema Nacional de Museus, do Sistema Nacional de Bibliotecas, a integração também com as bases de dados de informações culturais de los entes federados, com a inserção direta pelos estados e municípios, e a captação de informações da rede de usuários. Para nós, a importância das redes sociais hoje é necessária para que possa garantizar a participação da sociedade nesse importante momento de construção de uma política cultural. Então, dentro do Plano Nacional de Cultura, a meta número 2 pretende, hasta lá 2020, que todas as unidades da federação, todos os estados, possam ter já uma atualização dentro do Sistema Nacional de Informação. E como 60% dos municípios, ou seja, mais de 3.800 cidades, possam também estar acessando ao Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Os planos territoriais são planos são o componente obrigatório do Sistema Nacional de Cultura. Este sistema é que vai fazer a orquestração, não é, de todos os planos municipais, estaduais e federal, e também a transferência do fundo de fundo federal para o fundo municipais e estaduais. Deve ser os estados e municípios têm que fazer uma alienação com o Plano Nacional de Cultura, com seu respectivo plano estadual e no caso dos municípios também. A vinculação dos estados e municípios
en las directrices de la meta del Plan Nacional de Cultura. Los estados y municipios tienen autonomía para hacer esos planos, mas tiene que ter uma vinculação às metas do Plano Nacional de Cultura. Os planos territoriais ainda permitem que os recursos públicos possam ser destinados a atividades culturais nos estados e municípios, devem observar as diretrizes e metas estabelecidas pela lei e também a transferência aos estados e municípios com os recursos aplicados diretamente do Fundo Nacional de Cultura para os fundos dos entes federados. O Ministério da Cultura também está provendo pela lei, a lei determina que a supervisão técnica e a produção do segmento e avaliação dos planos municipais e estaduais através de um apoio técnico. Nós temos acá uma secretaria do Ministério da Cultura que se chama Secretaria de Articulação Institucional, que já neste momento está provendo os planos de 17 estados da federação. O Brasil tem como 26 estados, mais o Distrito Federal, e nós estamos já dando orientação técnica para os estados. E a Secretaria de Políticas Culturais, nós estamos também trabalhando a orientação e a apropriação do plano por esses estados e municípios. Bom, agora, nessa parte de minha ponência, gostaria de falar sobre os aspectos do Plano Nacional de Cultura. Nós temos 4 miradas, 4 eixos: o eixo simbólico, o eixo cidadano, o eixo administrativo da gestão cultural e o eixo econômico. O Plano Nacional de Cultura é composto de 5 capítulos, há também 36 estratégias e 275 ações. Tudo isso foi construído durante os 8 anos, justo em 2 conferências. Este é o desejo dos delegados de todas as municipalidades e estados que participaram desse importante momento de participação social da sociedade civil com o governo. Destas 275 ações, chegamos a 53 metas. Estas metas são as metas que foram agora regulamentadas dentro da lei que aprovada. O eixo da dimensão simbólica, que é o capítulo 2 do plano, que habla sobre a diversidade, nós construímos dentro da perspectiva da criação de conhecimentos e expressões tradicionais, linguagens artísticas, as culturas populares ou tradicionais, o patrimônio cultural, material e imaterial, e a diversidade cultural. Então, essas 53 metas, nós temos uma agregação delas metas, delas ações que volvem para o eixo da dimensão simbólica. Então, por exemplo, nós temos a meta de número 4, ter implantada uma política nacional de proteção e valorização de conhecimentos e expressões das culturas populares e tradicionais. O Brasil tem uma vasta gama de manifestações. Todavia, nós não temos todos mapeados, então tem metas de mapeio da cartografia da diversidade das expressões culturais, e isto também é um desejo incluso para que se possa planear políticas voltadas para esses segmentos. O próximo eixo é o eixo da dimensão cidadana, que é uma dimensão importante, a cultura como um direito cultural, que é no capítulo 3 do acesso ao Plano Nacional de Cultura, capítulo 3 do acesso, que está dentro do plano, a circulação, difusão, fruição
que são também importantes para que o cidadão possa garantizar a construção de uma política cidadana para a cultura. Então, para isso necessitamos também um vínculo muito forte com o Ministério da Educação para a formação também de maestros, professores, para que se pueda também permitir um avanço nesse tema. E a questão da infraestrutura, a criação de centros culturais, museus, bibliotecas, espaços que juntos possam ter a fruição da cultura e do esporte, como temos as praças de esporte e cultura. Temos para isso a meta número 26, né, que versa sobre o tema do programa de cultura do trabalhador, que aqui chamamos Vale Cultura, que seria como um ticket, como tem hoje para alimentação, que os empregados recebem de suas empresas. Fizemos um cálculo que 12 milhões de trabalhadores poderiam ser beneficiados com um ticket que permitiria um voucher comprar produtos e bens culturais, como os livros, ingressos para o cine, o teatro, a ópera, a dança. E isso seria também feito com a renúncia fiscal. Então, essa é uma importante meta para chegar aos cidadãos, aos trabalhadores que possam ser beneficiados por esse programa. O outro eje, a dimensão econômica, que é o capítulo 4 do Desenvolvimento Sustentável, o tema da economia criativa, da inovação, modelos de negócios, a financiação, o turismo cultural e as cadenas de produção. Esse tema da dimensão econômica também pretende colocar a cultura dentro do eje do desenvolvimento do país, que não é só uma mirada para o desenvolvimento econômico, mas também para uma mirada para o desenvolvimento intelectual, para esses indicadores que são intangíveis, porque a cultura agrega outros valores que a questão da autoestima, o tempo, ao ócio, ao lazer, ao tempo para que se possa se desenvolver de uma forma que crie uma sociedade mais justa, preparadas para a discussão e capacidades de reflexão. Então, essa dimensão econômica traz estes valores também juntos desse desenvolvimento. Então, para isso temos a meta número 11, que é a elevação de 95% no emprego formal do setor. O Brasil hoje tem como 1.500.000 empregos formais. Pretendemos em 10 anos, hasta 2020, doblar o número para 3 milhões de empregos formais. O último eje é o eje administrativo, que é o capítulo do Estado e a participação social, que este eje, em verdade, está preocupado em que o fortalecimento institucional da cultura, hoje em Brasil, muitas cidades tampouco têm uma secretaria específica para a cultura. Sempre as cidades com 5.000, 10.000 habitantes não têm condições de fazer, mas precisamos pensar que dentro do contexto da sua dinâmica, da sua necessidade, se pueda criar uma institucionalidade mesmo em cidades pequenas. Ferramentas de gestão, como o Sistema Nacional de Indicadores, a planificação, a participação social através dos conselhos municipais e estaduais, a formação dos gestores culturais. Isso é importantíssimo porque estamos criando uma série de ferramentas e todavia necessitamos que as pessoas estejam capacitadas para a utilização dessas ferramentas. E claro, também a questão da regulação, leis para a cultura e também para os projetos
de nível municipal e estadual. Então, a meta número 2, nós temos que todos os 100% dos estados e 60% dos municípios puedan hacer uma atualização do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que é uma ferramenta importante para o planeamento, para que se possa criar séries históricas e acompanhar a avaliação das metas da cultura. As metas, então, na etapa final de formulação do plano, são metas definidas com a participação do Conselho Nacional de Política Cultural, através de sua plenária, e de los colegiados e da sociedade civil, através de uma consulta pública virtual e de seminários regionais. As metas foram aprovadas pelo Conselho em novembro de 2011 e publicadas numa portaria ministerial em dezembro de 2011, e hoje são 53 metas. Então, para terminar a minha ponência, eu gostaria só de falar de algumas metas importantes, como a meta número 1, que é o Sistema Nacional de Cultura também institucionalizado em todos os estados e 60% dos municípios. A meta número 5, que é o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural implantado em todos os estados e também em 60% dos municípios. E os gestores culturais e conselheiros capacitados em cursos oferecidos ou certificados pelo Ministério da Cultura em todos os estados, em 30% dos municípios, entre os quais 100% com mais de 100 mil habitantes. Então, isso são especificidades de acá, de Brasil. Claro, nós estamos falando de um número bastante grande, que é 5.600 cidades, e de toda sorte temos uma dificuldade, porque não há uma compreensão por parte de todos os gestores, dos alcaldes, e isso também há um processo de apropriação do Plano Nacional de Cultura. E também a instalação de secretarias de cultura, isso é importantíssimo, em todas as unidades federações, em 20% dos municípios, em todos os municípios com mais de 500 mil habitantes. Conferências também são outra meta, a meta 49. A cada 4 anos haremos conferências. A última em 2010, próximo ano 2013 e 2017, já agora no momento de acompanhar a evolução do Plano Nacional de Cultura. Então, nós creemos que na próxima conferência a sociedade terá um processo de transparência, de acompanhamento desse plano para alcançarmos as metas hasta lá 2020. Bueno, estas son la página web pnc.culturadigital.br, donde temos uma vasta quantidade de documentos para download, onde pode ter mais detalhes. Eu sinto que só temos em português, mas creio que podemos, com um pequeno esforço, você possa compreender. E nós aqui em Brasil também estamos cooperando com o SICSUR, que é o Sistema de Informações Culturais do Mercosul Cultural. Este SICSUR também tem um forte alinhamento com o SNIC, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Gostaríamos muito de compartilhar com Venezuela o sistema de informações culturais que também está sendo desenvolvido aí em Venezuela, e gostaria muito de, na próxima oportunidade, estar presente com vocês para que possamos nos conhecer. Deixamos também à disposição a Secretaria de Políticas Culturais, todos os meus assistentes, para que pueda também ajudar no que for necessário. Muitas graças, estou à disposição e nos vemos da próxima vez. Graças.